Eu vim hoje para fazer o terceiro vídeo para falar sobre o nosso catecismo, né? A gente está fazendo uma pequena catequese, resumidíssima, assim, melhor do que nada, né? Porque você aí que não estuda nada, nada de nada, pelo menos isso aqui pode te ajudar a, quem sabe, você se aprofundar no que a gente está estudando aqui de catequese, né? E o tema de hoje é possível conhecer a Deus só pela nossa razão? Só pela nossa razão humana? Como é que se pode conhecer a Deus apenas com a luz da razão? E é disso que a gente vai falar hoje aqui. Beleza que é o universo e todas as coisas que ele contém. Basta você abrir sua janela de manhã e ver a beleza do céu. Basta que você pense assim, poxa, eu aqui, que não passo de ser nenhum, né, de nada. Você aí tá vivendo, vai ver o quê? Se você for uma pessoa muito saudável, que se importa muito com a sua saúde física, mental e tudo mais, você vai viver uns 80 anos, né? Mas sabe o que que é bom, o que que é ruim, o que que é coisa errada, o que que é coisa certa? A gente sabe, né? A gente tem um código penal, a gente tem um ordenamento jurídico, onde ali tem um bom senso, tem moral, tem coisas que o certo é justo, o que não é justo, né? A gente tem literatura sobre isso que não é cristã, falando sobre equidade, sobre justiça, moral, lei, princípios, senso comum. Então, de onde que veio isso? Da nossa pequena cabeça? Aqui? Nesse universo imenso que tem? A gente tirou isso do nosso Criador, que é bom e que é justo, né? Porque se dependesse só de nós, como é que ia ser? É possível encontrar Deus numa criança, uma inocente. É possível a gente encontrar Deus em várias situações. Se você tiver um hábito de ter um caderninho, um diário, algum lugar que você escreva coisas, e tiver com esse questionamento sobre se Deus existe, se Deus não existe, será que isso aqui é verdade, não é? Começa a anotar lá todas as vezes que Deus talvez tenha falado com você. Todas as vezes, nem que seja um céu que você vê que tá bonito e um passarinho pousou na sua janela. Coloca ali. Tenha a observação. O problema nosso, de nós, seres mortais aqui e errantes, é que a gente tem o hábito de viver no automático. Então, a gente não consegue parar para pensar. Olha, por que que aquele negócio lindo, maravilhoso tá ali, todo pintadinho no céu? Quem é o autor daquilo? Não, a gente tá num trânsito correndo, respondendo o zap. Então, assim, se a gente parar um pouco para observar a vida, ser mais contemplativo, né? Sair desse pedestal de inteligência e de sei lá o quê, e parar um pouco para pesquisar as coisas, estudar história no mínimo. Você vai perceber várias coisas que remetem a Deus, ao Criador. E se você vê ainda em outras culturas, nem precisa ser nosso Deus cristão, em outras culturas, a procura do homem constante pelo seu Criador. Isso há muito tempo já. A gente está falando aí de séculos do homem procurando seu Criador. Então, de onde que veio isso? De onde que veio todas essas coisas? E coisas assim que são até aplicáveis para o dia de hoje, né? Para quem não sabe aqui, eu sou advogada. E da minha faculdade de Direito, lá no primeiro, segundo ano, a gente tinha que estudar alguns livros da Bíblia, a parte de Moisés, porque tem ali um ordenamento, né? Então, existem leis e decretos lá que Moisés teve que fazer para conter aquele povo todo. E isso foi uma leitura obrigatória na faculdade. Então, assim, de onde veio isso? Sabe? Faz sentido. Tem muita coisa que faz sentido na literatura, tem muita coisa que faz sentido nos documentos históricos. E tem muita coisa, se você observar e contemplar com o seu próprio olho, com a sua própria cabeça, você vai ver que existe um criador de tudo isso. E creio eu que a partir dessa ideia você possa parar de se tornar aí um ateu e talvez ir para um caminho do agnóstico, né? Que já é alguma coisa. Porque, gente, é claro que existe um Deus, criador de todas as coisas. Porém, por que a gente deveria estudar a Bíblia e a igreja? Porque a criação nos diz que Deus existe. Todas essas coisas que eu tô falando aqui para vocês, fala que Deus existe.
Porém, Jesus Cristo nos revela quem ele é. Nos revela Cristo. Aí é outros 500. Deus se fez homem, habitou entre nós, veio aqui nessa terra, morreu numa cruz. Um Deus que morreu numa cruz. Um escândalo. Para mostrar pra gente a amplitude e o amor de Deus por nós. E quem ele é. Vale muito a pena a gente conhecer esse Deus cristão, né? Vale muito a pena, que é o único que fez isso em toda a história. E eu acredito que, respondendo aqui a pergunta, é possível que o homem conheça Deus pela sua própria razão. Basta que ele seja humilde, que ele haja com humildade e abertura de conhecimento, se libertando de certas crenças e certas coisas que talvez estejam incutidas no seu pensamento, para que ele possa se libertar e fazer uma pesquisa, né, fazer um bom discernimento de coisas, ou mesmo um efeito mais contemplativo da sua própria vida, mesmo que você não queira estudar, você ter uma contemplação de todas as coisas na sua vida, no seu cotidiano, que aí você vai ver e anotar isso, né, ter um olhar e uma memória, fazer memória dessas situações, que aos poucos você vai ver que sim, existe um Deus. E ele está aqui conosco há muito tempo, desde o nosso nascimento, e vai permanecer aqui até quando a gente for embora. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixem de compartilhar e voltar aqui para o próximo.